Bom, vamos lá, vamos seguir adiante aqui no Morning Show. Temos outros assuntos para tratar nessa quinta-feira. Vamos seguir na política, falando do presidente eleito ainda. Ontem, tanto o Bolsonaro quanto o seu vice, Hamilton Mourão, deram declarações, digamos, desconfortáveis, para o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Zé Maria Trindade, que declarações foram essas, meu camarada? Bom dia para você aí na capital federal. Salve, muito bom dia. O general Mourão é uma espécie de alter ego do futuro governo, né? Aquele grilo falante que fica falando verdades. É o que mete o pé na porta, né? As verdades inconvenientes, né? E aí o presidente eleito teve que repercutir essa fala do vice-presidente eleito, o general Mourão. E aí o Bolsonaro não foi assim específico sobre o Onyx Lorenzoni. Este ministro Onyx Lorenzoni indicado foi o primeiro, foi um aliado ali de primeira hora de Jair Bolsonaro quando ninguém acreditava. E foi indicado para a Casa Civil, não por isso. No caso do Magno Malta, por exemplo, também foi aliado de primeiro momento e não foi indicado porque não é compatível com o governo neste momento, segundo afirmou Jair Bolsonaro. Pois bem, então o Jair Bolsonaro respondeu o seguinte, vou ser literal aqui. Havendo qualquer comprovação de uma denúncia robusta contra quem quer que esteja no governo, ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada. Ou seja... Ainda fez um merchan da caneta, hein? Ó. E dele, né? Porque acabou o reinado da Montblanc, acabou aquela história das canetas poderosas pela marca. Qualquer tinta de caneta serve. Denota simplicidade, né, Trindade? A história é a seguinte, a política brasileira precisa ter hoje de financiamentos altos, porque não há uma cultura do eleitor financiar o seu candidato, né? Está começando agora. E aí todo mundo chafurdou mesmo. E o Onyx Lorenzoni recebeu, segundo delações, R$200 mil em Caixa 2. Ele assume que recebeu R$100 mil da JBS e pediu desculpas e acha que está tudo bem. Caixa 2. Agora, o debate é o seguinte, Caixa 2, vinda da Odebrecht ou da JBS, afinal é crime ou não? Esta é uma das perguntas que o Supremo terá que responder sobre esse caso Lava Jato. Ou seja, na verdade, o Bolsonaro está sendo, assim, irritantemente coerente. E a impressão que passa é essa mesmo, que se houver ali comprovação de irregularidades, qualquer um, ele está fazendo o ministério assim, meio distante do pessoal e do que ele gostaria pessoalmente de colocar, mas de uma forma técnica. Dá a impressão de que é isso mesmo. Se houver comprovação ali e o Onyx Lorenzoni se torne um réu, ele será descartado do governo. A importância do Onyx é tão grande, Edgar, que, por exemplo, hoje ele apresenta o organograma, né? A base do novo governo ali, as funções e tal, durante a reunião dos ministros indicados com Bolsonaro. Ô Trindade, você usou uma expressão irritantemente coerente antes aqui do programa começar, eu estava conversando com o Caio, e ele usou essa expressão e a gente, enquanto você falou, trouxe essa expressão novamente, a gente se entreolhou aqui, porque eu comentei isso com ele, falei, olha, se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que ele está usando aí de uma coerência, vá lá, uma coerência que ainda é própria, mas que reflete no interesse de toda a nação, de tempos aqui no Brasil, na nossa tão frágil democracia, é que os governos tenham coerência de fato. E aí eu te devolvo o seguinte, antes de passar a bola aqui pro Caio. Resta saber se a caneta BIC também pode, em algum momento, diante das circunstâncias, atingir um grande nome do governo aí, que está sendo montado pelo Jair Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, né? Que pode ir na mesma direção, de acordo com investigações aí que recaem sobre ele na questão referente a negócios suspeitos aí dos fundos de pensão nas estatais. Quer dizer, de qualquer forma, é sim uma coerência, mas mesmo que ainda a coerência pode atrapalhar um governo que se pretende começar aí já com os trilhos aí nos eixos, né? E diante desta irritante coerência, a gente vê claramente de que o Bolsonaro não depende mais de nomes. O grande segredo de um governo, o Fernando Henrique disse ontem que mais difícil do que a eleição, a campanha, né, é governar.
Governar é muito difícil mesmo, é para poucos. Montar um governo é muito mais difícil do que governar. A equipe econômica está sendo montada por Paulo Guedes. Eu tenho uma tendência a falar Beto Guedes, danado, tem que me posicionar. Grande compositor mineiro, Beto Guedes, eu adoro. Claros e tal. Adoro as músicas assim, dele. Eu também. A história é a seguinte, o Paulo Guedes está montando uma equipe de governo que, se ele sair, Joaquim Levy, outros nomes colocados aí, podem substituí-lo, porque a equipe já está montada, inclusive nas estatais. Da mesma forma, na montagem do governo, o Onyx Lorenzoni está tendo um trabalhão danado para montar esse governo. Se ele sair, o governo fica com desenho técnico. Sim. Então, essa é uma das estratégias. Eu estou dizendo isso porque eu estou acompanhando o dia a dia da transição, dos critérios, né? E essa coerência, muita gente até esperava que o Bolsonaro não cumprisse o que ele prometeu, e agora ele está cumprindo. Até pessoas que votaram nele esperavam que ele não cumprisse todas as características que ele demonstrava em campanha. Mas não está. Então, resumindo, é isso. O Paulo Guedes está montando uma equipe forte, com nomes importantes, que, se ele sair, a equipe continua. Do outro lado, Onyx Lorenzoni, da mesma forma, tem uma equipe ali que dá para seguir. Ao contrário, por exemplo, do governo Lula, que tinha o José Dirceu como o ministro, parecia primeiro-ministro. Ele saiu, o governo ficou muito capenga. Então, essa é a diferença. Certo, Trindade, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você em Brasília. Perfeito, obrigado, bom dia. Grande abraço. Ô Caio, o papel do ministro, do chefe da Casa Civil aí, que agora eu nem sei se seria exercido ou será exercido pelo Onyx Lorenzoni, é muito importante, é o cara que vai articular aí pelo governo junto ao Congresso. Como é que fica a situação dele nesse caso aí, dessa fragilidade apresentada aí nessa denúncia de Caixa 2 aí? Uma coisa que está muito clara é que não depende dele mesmo, né? Aqui a minha crítica em relação ao governo Bolsonaro diz respeito a critérios. Você vai lembrar na época do Temer, né, quando ele assume, ele faz a seguinte declaração: afastamento provisório de ministros no caso de denúncia e definitivo se virar réu. Né? Obviamente ele descumpriu a promessa, né? Só lembrar do caso do Eliseu Padilha, da Casa Civil, e também do Moreira Franco na Secretaria-Geral, mas pelo menos tinha um critério objetivo, independente dele não ter seguido. O que está acontecendo agora? Essa questão da robustez da denúncia, ela tem um aspecto meio subjetivo. Você pega as declarações, a do Bolsonaro, que o Zé Maria leu, fala em comprovação ou denúncia robusta, certo? A do Moro, quando ele fez aquela famosa entrevista lá para o Fantástico e tal, ele falou: ministros eventualmente acusados devem ser afastados, abre aspas, se a denúncia for consistente, tá? Disse, né, o antagonista publicou na semana passada uma nota sobre um suposto acordo entre o Moro e o Bolsonaro, que qualquer robustez de denúncia, o ministro seria afastado, independentemente de quem seja. E aqui já comentando um pouquinho do que o Zé Maria falou sobre o inquérito aberto pela Polícia Federal para investigação do Paulo Guedes, né? Só que aí teve também a frase do Mourão, né, que disse o seguinte: é óbvio que o Onyx, abre aspas, terá que se retirar do governo se comprovada ilicitude, né? Por enquanto é uma investigação e ele prossegue aí com as tarefas dele. Então, assim, nesse caso, comprovada ilicitude, aí abre um outro rol, né? Após o julgamento em segunda instância, como a grande parte dos juristas acredita, é a minha opinião também, ou são depois de exauridos todos os recursos, né, como sustenta, sei lá, a defesa do Lula, com trânsito em julgado e tal, de todos eles, o Mourão foi o mais leniente com esses ministros comprometidos na investigação. E aí, se você pensar nas fases do processo, você tem a investigação policial, né, aí o Ministério Público ele analisa esse inquérito, ele vai verificar indício de materialidade e autoria, ou seja, houve crime. Se houve, quem cometeu, né? Ele monta a denúncia, oferece aí para o juízo pode aceitar a denúncia ou rejeitar com base em critérios objetivos. E virou réu, aí tem o amplo direito ao contraditório, por aí vai. Qual que é a dúvida que resta? Você pega a declaração desses caras, bom, então eu afasto o cara quando o Ministério Público oferecer a denúncia ou quando a Justiça receber a denúncia do Ministério Público, né, e o cara virar réu, ou ainda, não,
pode até ser que o cara vire réu, mas a denúncia tem que ser consistente com base nos critérios do alto escalão do governo, né? Então, eu acho que assim, idealmente, o governo Bolsonaro deveria alinhar o seu discurso nesse sentido, oferecendo aí à população critérios mais claros para afastamento de ministro. E aí, quando isso for feito, caneta BIC neles, Edgar. Boa.